Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação do 27º Congresso de Iniciação Científica da UNB e 18º Congresso de Iniciação Científica do DF. Eu me chamo Pedro Nicolás e fui contemplado pelo edital PIBIC 2020-2021 com o projeto Crise e Oportunidade, a viabilização de uma base decrescentista nos tempos de pandemia. Minha orientadora foi a professora Cristiane Gomes Barreto, do Centro de Desenvolvimento Sustentável. Eu, como disse, sou Pedro Nicolás, estudante de Iniciação Científica do PROIC DPG, UNB e bolsista FAPDF, que foi a agência de fomento desta pesquisa. A idealização desse projeto partiu da observação do surgimento de novas relações de consumo e dinâmicas sociais a partir do distanciamento social vivido com a pandemia de Covid-19. Pensando que momentos de crise abrem janelas de oportunidade para a implementação de mudanças, observamos que o decrescimento, uma proposta oposta à ideologia do crescimento, pode ter ganhado força neste momento de crise. Então, nossa pesquisa busca compreender o impacto no imaginário social da pandemia em relação à potencialização de ideais do decrescimento. A metodologia utilizada foi uma abordagem combinada de caráter exploratório com duas etapas progressivas. A primeira consiste em uma revisão bibliográfica baseada nas 4 etapas de Medeiros, sendo elas identificação, localização, compilação e fichamento. Utilizamos 3 bases de dados, sendo elas Cielo, Scopus e Web of Science, e o nosso critério de seleção foram um mínimo de 2 de 3 eixos, sendo eles pandemia, mudança de paradigma e decrescimento. Construímos então um questionário online de caráter descritivo na plataforma Google Formulários, a ser aplicado na população de docentes da Universidade de Brasília. Nossa amostra-alvo é de 163 docentes. Bem, na nossa revisão bibliográfica, tivemos 275 artigos pré-selecionados. Fizemos um refinamento a partir do título desses artigos e selecionamos 88. Adicionamos mais 26 com base na sua relevância, medida a partir do ano de publicação, ou seja, da proximidade com a pandemia, e do número de citações. Pegamos artigos que tinham mais de 50 citações, totalizando 114. Desses 114, limos o resumo e fizemos uma seleção final de 38 artigos que serviram de base então para a construção do nosso questionário. O questionário foi dividido em 3 fases. A primeira, buscando traçar o perfil do entrevistado com 9 questões. A segunda, que analisa as percepções em relação à pandemia, com 2 questões. E a terceira, que dialoga com as perspectivas, ou seja, as mudanças e os cenários pós-pandemia, que tem 7 perguntas. O instrumento teve parecer favorável à aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa e tem o seu período de coleta de dados de 28 de julho a 23 de agosto, ou seja, está em andamento. Até por isso, não podemos falar em conclusões em relação aos docentes da UNB e o decrescimento. Porém, na literatura, encontramos alguns pontos interessantes. O primeiro é que diz que a pandemia é uma evidência da urgência por mudanças no modelo socioeconômico praticado, ou seja, uma oportunidade para o decrescimento. Não podemos falar também que a experiência vivida foi um decrescimento, afinal, a proposta é de que ele seja planejado e consensual, e não relacionado apenas com a economia. Bem, de positivo, podemos dizer que a pandemia mostrou a viabilidade de propostas como decrescimento, uma vez que ações antes consideradas impossíveis foram implementadas e podem ser mantidas, como redução da produção. A perspectiva, então, é a construção de projetos locais baseados na inovação política e na autonomia econômica. Um ponto a ser tratado também são os indicadores, que ainda são muito de mensuração do progresso humano, que ainda são muito baseados na ideologia do crescimento e a partir de um processo de educação podem ser alterados. Bem, gostaria de deixar um agradecimento especial aos nossos colaboradores, Elimar Pinheiro do Nascimento, do CDS, e Silvia Cristina Ianolas, do Departamento de Serviço Social, que colaboraram bastante durante a execução desta pesquisa. Esta foi a bibliografia utilizada, que segue uma frase de Sérgio Latouche, um dos expoentes do pensamento decrescentista, e gostaria de deixar o meu agradecimento pela atenção e o meu contato segue aí também. Um abraço a todos.